Olá, gente boa, gente querida, Deus abençoe a sua vida desde já. E para ficar mais abençoado ainda o seu dia, eu quero compartilhar com você o que está narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 21. É a cena do caminho de Jesus para a cruz, e Jesus provavelmente já sentindo-se quase que incapaz de seguir em frente por conta das feridas, das dores, do sangramento, do peso da cruz. Então, o Evangelho aqui nos narra que os soldados romanos obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse episódio que acabamos de ler, ele é narrado também por Mateus, por Marcos e por Lucas, né? Mas é um episódio que precisa ser compreendido em seus detalhes. E o detalhe mais incrível que tem nesse texto é a citação de duas pessoas, que parece ser aleatória. Simão Cirineu é descrito tanto por Mateus quanto por Lucas, mas Marcos acrescenta, pai de Alexandre e de Rufo. Por que essa informação? Bom, havia no norte da África, em Cirene, uma comunidade de judeus, de onde muito provavelmente vinha esse homem, Simão. Por isso, Simão Cirineu, natural de Cirene. E ele passava vindo do campo, o que pode para nós dar a ideia de que ou ele vinha do trabalho, ou ele vinha do campo considerando a sua chegada em Jerusalém. É necessário que a gente se lembre que era Páscoa. Então era muito natural que os judeus migrassem para Jerusalém para esta festividade. Não sabemos exatamente, mas o que sabemos é que esse homem foi obrigado a fazer companhia por Jesus naquele momento difícil. Simão toma parte com Jesus no caminho para o Calvário, ajudando-lhe a carregar a cruz. O Senhor Jesus, em outros momentos, disse que aquele que deseja ser discípulo é necessário que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O cristão que não anda carregando a cruz não é digno do Evangelho. Não a cruz que nos leva para o Calvário, porque a salvação já nos foi outorgada de uma vez por todas. Mas a cruz que nos lembra todos os dias desse sacrifício. A cruz que nos humaniza. A cruz que nos torna companheiros uns dos outros, porque muitas vezes ela é pesada demais. A cruz que nos torna mais frágeis, mais fracos. A cruz que muda a nossa forma de enxergar a dificuldade do outro, porque também demonstra os nossos limites e limitações. A cruz que é sinal de maldição, mas que no sacrifício vicário de Jesus de Nazaré se transforma em salvação. Enfim, era impossível que Simão ajudasse ou tomasse parte nesse trajeto final do Calvário, carregando a cruz de Jesus. Era impossível que ele saísse desse encontro da mesma forma. Porque todas as vezes que a gente tem um encontro com Jesus, nós somos impactados, nós somos transformados, a nossa vida muda. E não só a nossa vida, mas a nossa história. Nós não temos muita informação a respeito da vida anterior a esse episódio de Simão. Mas Marcos traz para nós dois nomes de dois filhos deste Simão, que nos levam lá
para o finzinho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 13, quando Paulo, já se despedindo, ele está enviando saudações àquele povo que cuidou de Paulo com tanto carinho e cuidado. E nessa saudação, ele então diz: saudai a Rufo e a sua mãe. Ele diz assim: enviem saudações a essa família que cuidou de mim quando eu estive por lá. O encontro de Simão com Jesus mudou a sua história. Houve conversão, houve transformação. Nós não sabemos para onde ele foi depois disso, mas nós sabemos que anos, que décadas mais tarde, a sua família serviu de apoio para o apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Porque o encontro com Jesus também nos dá a oportunidade de deixar um legado na nossa história, de deixar um legado para os nossos filhos, de deixar um legado para os nossos familiares. Como é bom Marcos ter deixado para nós aqui essa pista, esse pequeno detalhe. Pai de Alexandre de Rufo. Quem sabe um dia vão contar a minha história, a sua história, dizendo: Davi, pai de Isabela e de José. E alguém que de repente nem me conheceu, mas conheceu a Isabela ou o José, vai então poder perceber que um dia eu fui alcançado pela graça de Deus. Quem sabe isso acontece na sua vida, quem sabe isso acontece na minha vida. Fato é que quando nós estamos com Jesus, nós precisamos carregar a cruz, sabendo que algo na nossa vida vai mudar. Por mais pesado que seja, por mais difícil que seja, o encontro com Jesus na cruz muda a nossa história. Senhor meu Deus, às vezes é pesado carregar a cruz. Dói. Nós muitas vezes pensamos em desanimar. Mas nesse dia que essa palavra vinha nos inspirar a sermos fortes, a seguirmos em frente, carregando a cruz, certos de que o Senhor está fazendo coisas que nós não imaginamos na nossa vida, na nossa história. Por favor, Jesus, traga essa mensagem ao nosso coração e nos ajuda a sermos pais, mães, melhores para os nossos filhos e a imprimirmos uma marca, deixarmos um legado para a sua história, do nosso testemunho de fé. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau.